Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a instalação de ar-condicionado, quanto que ela custa. Tem bastante cliente que me liga e pergunta, né, quanto que a gente cobra. E a gente sempre pede um endereço para ir dar uma olhada, ver quanto que vai de material, para saber, né, conseguir calcular os valores mais certo. Só que muitas vezes a pessoa não quer passar, tem medo de que é muito caro, e acaba ficando naquela que acha que a gente pode passar tudo por telefone, e tem coisas que complicam, né? Porque os materiais, eles têm muita diferença entre uma instalação e outra no que você vai usar. Tem o tempo que você leva para fazer, né, a instalação. E tem instalação que a gente consegue fazer em 2, 3 horas, tem instalação que já é mais complicado, lugar com altura, com tudo mais, então tem bastante variação de preço. Mas o que eu posso já dar uma dica para vocês é que o que a fábrica recomenda são 3 metros de tubulação de cobre, ou 2, dependendo do fabricante, tubulação mínima de cobre. Então, por mais que às vezes a pessoa, meu aparelho vai ficar na sala e já na outra parede fica a condensadora, não vai nem 1 metro de cano. A gente sempre explica para o pessoal, o fabricante, ele pede a tubulação mínima, mesmo o aparelho estando um de costa para o outro, você não pode ligar um já próximo ao outro sem ter a tubulação mínima. A tubulação mínima, quando a gente pega essa instalação que é furo a furo, a gente dá uma volta ali, 2, até atingir ao mínimo requerido pelo fabricante. Por que que isso acontece? Por que que tem esse mínimo? Ah, mas tem outros ar-condicionado que não instalam assim, ou outro instalador que fez para mim não fez isso. Então vamos explicar. O que acontece, o fabricante ele pede a tubulação mínima porque o ar-condicionado, aquela unidade externa, ela está mandando o gás em forma líquida a evaporadora, né? A unidade de dentro a gente chama evaporadora porque ela pega o líquido e evapora. E daí quando ela termina de evaporar, ela sai a tubulação, ela entra um tubo mais fino e o retorno é um tubo mais grosso, que vai de volta lá para a condensadora. Só que o que acontece? Dependendo da temperatura do dia, dependendo dos ajustes ali do ar-condicionado, a velocidade do vento e tudo mais, só a evaporadora ela pode não dar conta 100% de evaporar todo esse gás. Então o fabricante pede um mínimo de 2 a 3 metros de tubulação, dependendo do fabricante. O LG pede 3 metros, outros pedem 2 metros. Para essa tubulação, esses outros 2 metros excedentes, eles vão fazer com que chegue, eles vão terminar de evaporar esse gás, que pode ainda ter um pouco ainda líquido, né? E isso daí ajuda ao aparelho ficar mais silencioso. Se você não bota essa metragem, você pode escutar ele fazendo um barulho. O compressor também, ele não aguenta ficar comprimindo. O compressor ele só comprime o gás. Quando vem líquido para ele pode até travar o compressor. É o que a gente chama de calço hidráulico, né? Quando ele começa a vir muito líquido, que não evaporou tudo, ele diminui muito a vida útil. Então a gente tem que ter sempre em mente, por mais que o aparelho esteja 2 metros de distância ou um contra o outro, a gente tem que usar a mesma tubulação mínima, né? 2 metros. Ele tem também daí o excedente. Vamos supor, tem lugares que já tem até a tubulação de cobre passada, que o pessoal acha que daí vai sair mais barato a instalação porque já tem os canos passados. Só que não é sempre assim, porque o aparelho vem de fábrica com gás até 3 metros. Tem alguns fabricantes que dão gás até 7 metros, mas a maioria ele só vem com gás até 3 metros. Passou dessa metragem, a gente tem que adicionar gás. Aí a gente tem que somar quantos metros excedente, ver no fabricante, ali no manual,
que a gente tem que sempre obedecer os critérios técnicos, o que o fabricante pede. Então, se o fabricante pede 20 gramas a cada metro excedente, a gente vai medir, pega uma trena, mede, vê onde a tubulação está passando, vê quantos metros deu, quantas curvas está fazendo. Quando tem curva, tem que adicionar 30 centímetros. Cada curva é como se você adicionasse 30 centímetros na metragem. Então, você vai somar a primeira distância, depois vai somar as curvas que ele fez e adicionar 30 centímetros a cada curva. Aí você vai chegar no tamanho, aí você vai calcular e você vai colocar essa quantidade em gramas de gás. O gás é pesado, a gente tem uma balança que a gente pesa para não colocar nem a mais nem a menos. Então, tem que seguir os critérios do fabricante. Não é uma coisa tão simples. Tem muitas pessoas ali que vão na loucura e acaba o aparelho trabalhando com menos gás do que deveria. Isso daí já gera ineficiência, já não gela tão bem, já gasta mais luz, porque daí o motor tem que ficar mais tempo ligado para dar conta de refrigerar o ambiente. Então tem todos esses detalhes. O preço em média dessa tubulação de cobre hoje em dia varia de cidade para cidade. Mas a gente tem gasto aqui onde eu moro, em Santa Catarina, em torno de R$100 só nessa parte da tubulação de cobre. Aí tem mais o suporte, que o aparelho geralmente fica fixado na parede, né, a unidade externa condensadora. Esse suporte é de 50 a R$100, dependendo de quantos BTUs é o aparelho, né? Mas aparelho de 9.000 BTUs, daquele retangular, em torno de R$50. Quando é aquele formato redondo, né, que é o barrilzinho, ele tem o suporte ali, ele é mais comprido, ele chega a ser uns R$60, R$70. Aí também tem a parte da fiação, o cabo que a gente interliga a unidade interna com a externa, né? A gente usa o cabo PP, que é um cabo com uma proteção de borracha. Ele é aquele cabo que dentro dele passa vários fios, sabe? Ele custa em média ali com 4 vias, com 4 fios dentro, ele custa em média R$10 um metro. E dependendo da metragem, a gente também vai alterar o valor. Vamos supor que a gente, numa instalação convencional, até 5 metros ali, porque ele faz as curvas, dá a volta até chegar no lugar onde vai ligar, né? Que a gente gaste mais uns R$50 de cabo, né? Então já foi 50 de suporte, 50 de cabo, R$100. Aí tem o 100 de cobre, deu 200 até agora. Aí também a gente tem que calcular o dreno, né? Foi aquela época que o dreno era super barato, que você nem somava. Então aquele dreno vai dar mais uns R$30 naquela mangueira para onde sai a água, né, que é o dreno. Tem também aquela fita que a gente passa, aquele isolante que é um esponjoso, tem que ser um esponjoso para cada cano, e daí tem que passar aquela fita de PVC para fazer aquela linha, né, fica o encanamento ali que dá o acabamento. Ali já vamos jogar mais uns R$20 nessa parte desse esponjoso ali, né, desse isolante, com mais os dois esponjosos, a fita, mais ali uns R$30. Aí tem os parafusos para fixar também, a gente tem que fixar esse suporte, tem que fixar lá dentro a evaporadora e fixar também o cano do dreno. E vamos botar mais uns R$15 ali. Ele ao todo, quando você vê, a gente já está mais ou menos chegando ali uns 270 nessa parte de material, porque ainda tem o disjuntor, né? O ar-condicionado, o fabricante pede um disjuntor só para aquele ar-condicionado que você está instalando, que não deve estar misturado com outras coisas. Então daí tem que botar aquela caixinha com disjuntor. Ele custa em média 270 só de material. Aí normalmente a gente tem um ajudante, né? Se você vai fazer o ar-condicionado sozinho já é mais complicado, se fica horas, tem aparelho que é pesado, você precisa de uma mão, você está ali, precisa passar a tubulação, você tem que chamar um ajudante. Aí cada cidade tem um preço do ajudante, né?
E como ele demora umas 3, 4 horas, porque a gente tem essa bomba de vácuo, tem que, na hora que você passou a tubulação, você não pode sair abrindo o gás. Você tem que usar essa bomba de vácuo, porque ela tem que tirar todo o ar, porque o ar tem umidade, senão você compromete a vida útil do aparelho. O compressor, em contato com o ar, ele cria ácido fluorídrico e ácido clorídrico. Aí a parte da bobina do compressor, que tem ali a fiação de cobre, que ele tem um verniz, aquilo corrói e acaba com o compressor do ar-condicionado. Então essa bomba também, a gente a cada 2, 3 instalações, a gente tem que trocar o óleo dela. Ela vai um óleo mineral especial para bomba de vácuo, também tem esse custo. Eu também, geralmente, como a gente tem várias ferramentas e a gente tem que dar manutenção nas ferramentas, essas parafusadeiras tem aquelas ponteiras, com o tempo ela espana, esse reloginho aqui é o manifold que você vai usar com a bomba de vácuo e vai poder medir o gás também. Essas mangueiras têm que ser trocadas de tempo em tempo. Tem o flangeador, que de tempo em tempo ele não tem uma vida útil muito grande, porque ele dá atrito, né? Então são coisas que o profissional ele tem que, em cada instalação ele tem que tirar ali, reservar R$50. Se queima uma parafusadeira dessa, ou esse gás aqui acaba, então ele precisa fazer um caixazinho para poder arrumar as ferramentas dele. Eu estava falando ali, tem pessoas que, como já tem a tubulação de cobre passada, acham que vai sair muito mais barato. Só que aí, além do gás que você vai adicionar, você tem as soldas. Porque aquela tubulação, ela termina geralmente na parede, não vai até a conexão da evaporadora. Então você tem que ainda adicionar cano de cobre e tem que ainda fazer a solda. Aí você já tem que comprar esse botijãozinho de solda, de tempo em tempo você tem que trocar ele também, não tem um custo. O instalador hoje em dia, só de material uns 270, mais uns R$50 das ferramentas, jogando ali uma gasolina, um troço ali, ele vai ter um custo ali de uns 300 e alguma coisa. Sempre desconfie das pessoas, do instalador, que cobra muito mais barato, viu? Quem cobra muito barato, às vezes não está pondo aquela tubulação necessária, ou às vezes está comprando material de baixa qualidade. Esses preços que eu estou falando para vocês é cobre, não é alumínio, que tem alumínio que é mais barato, só que o alumínio tem alguns problemas. O alumínio ele tende a sofrer mais com a vibração do ar-condicionado, ele afrouxa, porque ele é um material mais maleável, mais fino, ele afrouxa e acaba vazando gás. Aqui na minha cidade já ninguém mais lida com alumínio, porque teve muito problema. Teve gente fazendo infra com alumínio que deu bastante problema. E o alumínio tem um detalhe que o pessoal também não sabe. Você não pode usar aquela porca aquela dourada para ligar na evaporadora e lá fora na condensadora. Você tem que usar a do alumínio mesmo, uma porca que é bem grossa, reforçada e bem mais cara. Então tem gente que bota aquela outra porca de cobre, e o cobre em contato com o alumínio, ele ocorre um troço chamado corrosão galvânica. Se quiserem pesquisar no Google, corrosão galvânica é quando você encosta alumínio em cobre. Ele cria essa corrosão e vaza o gás, porque daí ele corrói, ele vaza o gás. Então já não é recomendado o profissional usar tubulação de alumínio, embora seja mais barato e muita gente tem essa tentação de querer cobrar barato a instalação e usar isso eu já não recomendo. Eu já peguei algumas instalações que o cara usou isso aqui de cobre também, para, em vez do mínimo dos 2 ou 3 metros, o cara usou isso aqui e o aparelho ficava barulhento. O cliente até falou, pô, agora que você instalou com essa tubulação maior, o aparelho mudou o som. Eu falei, muda, porque daí ele evapora melhor o gás e chega em forma de gás, não líquido. Por sorte não tinha queimado. Antigamente eles faziam com tubulação mais curta, mas o gás antigamente era o R22,
que ele trabalhava com 65 PSI de pressão. Hoje em dia, o gás que a gente tem é o R410A, que ele trabalha a 130 de pressão, 130 PSI. Então, hoje em dia, você tem mais dificuldade de fazer uma instalação simples dar certo. Você tem que fazer uma instalação com os critérios, né? Com a bomba de vácuo. Bem antigamente, o pessoal até purgava, não tinha uma bomba de vácuo boa, eles davam uma espirrada antes de abrir totalmente a válvula, abrir um pouquinho, só espirrava um pouco do gás fora, para tentar jogar o ar junto, e daí fazer aquela instalação. Hoje em dia já não dá muito certo com esses aparelhos novos. Quando tem ar também na tubulação, tem o risco do tal do efeito diesel. O motor a diesel ele explode por compressão, e o gás, na hora que o compressor está comprimindo, se ele pegar ar junto, ele pode, porque o gás do ar-condicionado novo, ele tem uma mistura, um blend de dois gases. Então ele tem um R32 e esse R32 ele é inflamável. Então teve aparelhos, quando vocês veem aí notícia de aparelho de ar-condicionado que explodiu ou que pegou fogo, foi falta disso aqui, ó, da bomba de vácuo. Então não quero desestimular, esse canal é para ajudar quem quer o faça você mesmo. Quer instalar ar-condicionado, beleza, instalem. Às vezes o profissional realmente, às vezes acaba sendo muito caro. E eu, na época também que eu ainda não sabia tudo isso, eu cheguei a instalar sem nada disso. Acabou não queimando por sorte, mas depois eu tive que trocar o gás, né, porque tinha entrado ar junto. E era também o R22, que não era tão complicado como hoje. Hoje você não pode errar com esses aparelhos novos que eles trabalham com muita pressão. Mas quem quiser fazer em casa, faça. Só que tenta arrumar algum amigo com uma bomba de vácuo, ou tenta alugar uma bomba de vácuo por um dia, tem lugar que aluga ferramenta. Ou de repente você faz toda aquela instalação, você pesquisa bem, pesquisa no Google, pesquisa em tudo, faz uma instalação bem feita, e daí antes de soltar o gás, você chama o instalador, pede o cara, ó, já está instalado, só faz para mim a bomba de vácuo. Então eu incentivo o pessoal. Eu peguei um cliente, o cara fez a instalação dele mesmo, mas pensa numa instalação bem feita, instalação igual de um profissional. Tava tudo perfeitinho, ele só me ligou para eu ir lá com a bomba de vácuo fazer. Já fiz um preço super barato para ele, só naquela correria, né? Uma horinha que eu ia ficar ali. Batemos um papo, já medimos, já dei umas dicas ali para ele também, né? Teve alguma coisinha ou outra que às vezes a pessoa pode melhorar, né? Mas é bacana. E acabou sendo uma instalação bem feita. Fiz lá o vácuo, tá até hoje funcionando. O cara acabou ficando amigo meu. Já tem alguns anos que está lá. Era uma pessoa que era robista também. Ele trabalha com assistência, não lembro se é de placa de computador, alguma coisa assim. Ele já tinha uma intimidade com as ferramentas, ele já tinha muita ferramenta, então ele só não tinha essa parte para lidar com o gás. Mas esse canal aqui é um canal que incentiva. Eu já fiz bastante vídeo de conserto de aspirador, de micro-ondas, de várias coisas, de bebedouro, de água mineral, né, aqueles filtros. Então eu estou sempre incentivando. Só que tem uma responsabilidade. É diferente você fazer para você mesmo algo que você sabe que está errado, que às vezes você não achou ninguém para fazer a bomba de vácuo, você sabe que está errado, você está fazendo para você mesmo, é a tua conta e risco. Mas para o profissional, isso é inadmissível não usar isso aqui. Numa empresa, hoje em dia, o cara que vai dar a manutenção, se ele não tem uma bomba de vácuo, não deixam nem ele entrar na porta. E outra coisa é materiais de qualidade. Para quem é profissional, não põe porcaria. Eu já vi muita coisa feia nesse ramo aí. Já vi aparelho que caiu do prédio porque o suporte era de má qualidade. Por sorte não matou ninguém, deu numa marquise, aparelho... o cliente perdeu o aparelho, mas pelo menos ninguém se machucou. E a gente sempre tem que ter essa responsabilidade. Até mesmo quando você vai usar o aparelho no chão, vou economizar o suporte que estou pondo no chão.
Mas não economiza, bota lá aqueles pezinhos de borracha, é o mesmo preço do suporte, é R$ 50. Porque o aparelho direto no chão, ele vai pegar chuva ali, vai pegar água e ele vai acabar enferrujando todo. Se ele está em cima daqueles sapatinhos de borracha, aqueles calçozinhos de borracha, ele também não vai fazer barulho de vibração, não vai ficar batendo, não vai enferrujar. Então a dica é essa, pessoal. É uma instalação hoje em dia, para a gente terminar o assunto, de mão de obra, eu não sei dizer que cada região cobra o seu valor. A minha parte de mão de obra ali com material e mão de obra tudo, gira de R$ 500, mais ou menos, 490, 590, nessa faixa. Que a gente tem um ajudante, a gente não pode pagar mal. E como a pessoa fica horas ali, normalmente você vai dar lanche ou vai pagar o almoço para ele. Tem a nossa margem, né, que a gente também não pode trabalhar de graça, a gente tem as contas para pagar, né? Então, cuidem com aquele pessoal de R$ 300, vê o que eles estão botando em material, que é meio milagre demais, o santo desconfia. Tem muito cara que ele fez a desinstalação no aparelho, aí ele pegou já um material usado, pegou suporte velho, que já está ressecado com o tempo, que pode quebrar, pegou o cobre já velho. O cobre, quando ele é novo, ele molda fácil. Depois que ele está velho, ele fica duro. Na hora que você tenta moldar, ele pode fechar, assim, ele pode causar umas dobras. Eu já peguei instalação de estar todo dobrado os canos, por isso que não gelava bem. Aí o cliente achava que era só pôr gás, né? Tem gente que liga, não está gelando, vem pôr gás. Você chega lá, você tem que antes fazer essa revisão e ver que foi mal instalado. Então, às vezes, a economia de preço acaba gerando no barato sai caro, né? O famoso barato sai caro. Mas pessoal que gostou do vídeo aí, dá um curtir, inscreve no canal, é a maneira que o YouTube faz a gente crescer, através da relevância de vocês, e a gente faz aí para vocês, né, cara? Valeu a todos aí, um abraço.